Professor, posso fazer uma pergunta sobre o TCC? Uma pergunta? Uma que vai ter várias. Uma que vai ter várias? É. Pode. A data entrega final é dia 5? Dia 3. Ah, dia 3. Tá. Isso, logo após o feriado, né? E outra pergunta, a gente manda direto pro professor? Eu vou, para os meus alunos, né? Eu vou fazer aquele esquema de abrir uma pastinha para vocês colocarem, se vocês quiserem me enviar também, pode ser das duas formas. Mas é para o professor. Tá, e será entregue só o artigo em si ou a apresentação junto? Não, só o artigo. A apresentação a gente precisa mandar numa data ou só no dia mesmo? Não, se vocês quiserem utilizar só no dia, não tem problema. Tá, e outra pergunta seria a questão da apresentação, que a gente tem as datas, mas não tem o cronograma, né? Não tinha. Ah, vai ter? Das minhas orientações eu montei hoje. Só não tem professor convidado, tá? Isso eu ainda não sei dizer para vocês. Chama o José. Podia não ter com o professor convidado. Não ter? Não, mas tem que ter, gente. Senão não tem Não, vai ter graça. muita gente na sala já, professor. Não precisa de mais um professor. Não, precisa. Então, para as minhas equipes, com esse cronograma aqui. Ai, meu coração. Apareceu para vocês? Apareceu? É 10. isso. De vocês ficaram, cadê? Não viram com nós, professor? É, de vocês ficou no dia 10. Tá mais light também. E logo na sequência. Não entenda do assunto, seria sensacional. Na verdade, representação social quase não tem professor que mexe com isso. Ótimo. Em contábeis, né? Eu até tô pensando em chamar um de ADM, que é o Bruno. Não sei se vocês conhecem o professor Bruno. Não. Ele... Conhecem? Então fica até melhor para chamar ele. Ele andou... Não. Terminando o trabalho de representações sociais também, estudando assuntos. Não conhecemos não. Mas ele escreveu um artigo também, com representação social de pano de fundo, né? Mas essa é as equipes e as ordens. É 20 minutos? Essa ordem? Professor, nosso é o primeiro? Tava demorando para ir Mainã falar. É o nosso segundo. Sim, o de vocês é o primeiro. Não acredito. Ah, melhor. Meu Deus, você vê isso agora. Tô entrando em... Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Não, eu acho melhor que passa logo. Além de passar lá logo, outra vantagem é que vocês estão sendo o primeiro, não tem padrão de comparação. Que ótimo. Aqui tem dos outros dias? Ah, mas aí já passou. Aí Não tem tá mais light. brincadeira aí. É. Já se ferrou mesmo. Aí já pensou igual aqui os meninos da manhã, o Assir, Natan e o Wellington. Ficaram por último. Puta, vão olhar todos os trabalhos e vão julgar de acordo com a podem melhorar a qualidade dos apresentação outros. deles, ó. Então, eu acho que fica um pouquinho pior ser o último. O deles também é com representação social. Então tá aí, essas são as ordens. Qual que é o tempo de apresentação, professor, que eu esqueci? 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Ah, beleza. Mais 10 minutos, ali um limite de 10 para o professor convidado. Aí
acabou. E no caso, o retorno da nota, tipo, se a gente passou ou não, quando vai ter uma prévia? Depois, a princípio ficou para ser depois das apresentações, depois da data, né? Ah, tá. Então vocês vão ter uns diazinhos de dor de barriga ainda. Matar a gente da ansiedade, pelo amor de Deus. Ah, não fui eu que escolhi isso. Isso foi em reunião. Mas, então, das equipes que eu oriento, tá aqui o cronograma, né? Então você já tem uma noção. O que mais até essa planilha eu peguei para o exercício. Então, o que eu pretendo trabalhar com vocês hoje? A gente vai corrigir alguns desses exercícios, não todos, tá? Ah, Porque eles são basicamente iguais. A forma do cálculo é idêntica, só muda a estrutura do enunciado. isso é verdade. Sim, é verdade. E depois passaremos a falar de custo padrão. Já ouviram essa figura do custo padrão? Tiveram contato? Não que eu me lembre. Não? Ele é bem gerencial, né? No sentido de você ter uma meta, apesar dele não chamar custo meta, né? Então, com esse padrão definido, utilizado no dia a dia, você consegue ver o desempenho de uma empresa. Então, vamos começar com os exercícios. Vou ser democrático. Vou deixar vocês escolherem desses exercícios 2 para a gente corrigir. 2 tá bom, né? Oxe. Qual que vocês preferem? Qual que é mais difícil? Começa pelo 1 aí. Pelo 1? 1 ele tem bastante dados, né? Então vamos começar pelo 1. Então, uma indústria que faz análise gerencial pelo método custeio variável, ao final do processo produtivo de uma das suas linhas de produto, apresentou suas anotações e registros, referentes exclusivamente aos produtos dessa linha. Aí ele trouxe as informações referente a produto alfa, produto beta e produto gama. E trouxe toda a relação de informações, produção, quantidade de matéria-prima, mão de obra. Você fez o exercício de hoje, eu olhei ele e achei que era 2. Hã? Não entendi, Yara. Eu acho que não era com o senhor que ela tava falando. Acho que ela falou com o microfone aberto. Esquece. Ela falou com o microfone aberto. Acontece. Então, a limitação da capacidade produtiva. Então, a indústria espera ou estima uma redução de 25% na quantidade de horas de mão de obra direta disponíveis para a fabricação dos 3 produtos. Então, o que a gente teria de primeiro passo, basicamente ele já fez para a gente. O que é o primeiro passo quando a gente está trabalhando a teoria das restrições? Sempre esqueço. Também esqueço, senhor, que eu não participei da última. Também? Que feio. Ah, é verdade, professor. Você Acontece. não assistiu o vídeo? Não tive tempo. Que feio 2. Ai, professor. Primeiro passo, identificação da restrição. Ele já deu o que seria esse nosso primeiro passo, né? Então, nossa restrição é a quantidade de mão de obra.
a gente vai ter 25% a menos do que seria capaz para essa produção. Então vamos colocar os mesmos dados lá no Excel, né? Produção. Cadê? 2.500, 2.000, 3.000. Matéria-prima. Então a gente utiliza 25 quilos, 30 para o beta e 20 para o gama. Aqui faltou os nomes, né? Alfa, beta e gama. A mão de obra direta. Então, 6 horas para o alfa, 8 para o beta, 5 para o gama. 6, 8 e 5. Preço de venda: 218, 251, 174. 218, 171, 251 e 274. Custo fixo, para a gente não vai importar em nada, porque ele pede aqui, né, no contexto da expectativa de redução, a gente precisa apontar a margem de contribuição unitária por fator limitante. Só isso. A gente precisa de custo fixo para cálculo de margem de contribuição? O que vocês me dizem? Professor, o preço de venda do produto Gama lá é 174, né? 174? É, isso. Corrigido. Então, a gente precisa das despesas, não, dos custos fixos? Margem de contribuição? Não, né? Não precisamos, então nem precisa trazer essa informação aqui para confundir a nossa vida. Então, para o cálculo de margem de contribuição, a gente vai começar pelo preço. O preço de venda. A gente vai colocar o volume de produção vezes o preço de venda. Nossa, já comecei errado. Por quê, Marcos? Eu fiz tudo unitário. Ah, dá para fazer unitário? Será que dá? Vai dar problema? Né? Não. Depois a gente já tem que multiplicar por fazer o total. A única coisa, quando chegar a margem de contribuição, vai ter que multiplicar pela produção. Então dá para fazer. Eu fiz tudo unitário. Tá tudo unitário. O preço, a margem de contribuição, tá unitário. Ali você encontraria a margem de contribuição unitária e depois colocaria uma margem total. Só assim você conseguiria terminar. Então vamos aos custos. Diga, Débora. No Gama, o que tem? Tá 30 mil? Verdade. Obrigado. Custos variáveis. Matéria-prima e mão de obra direta. Opa. Na linha de baixo, né? Matéria-prima. A gente vai ter que pegar a quantidade vezes essa produção. E a gente vai ter que ir lá no exercício ver o custo do quilo. Então, custa R$5. R$5 vezes 25 quilos,
vezes a produção, a gente acha 312.500 de gasto com a matéria-prima. A mesma coisa a gente faz para o beta, R$5 vezes 30 quilos, vezes 2.000 unidades. E por último, R$5 vezes 20 quilos, vezes as 3.000 unidades. Agora, mão de obra direta. A gente vai lá no exercício, ver quanto que vale cada hora de mão de obra. Então, R$2 por hora. R$2 por hora, vezes 6 horas de produto alfa, vezes a quantidade. Temos 30.000 de gasto. Beta, R$2 vezes 8 horas, vezes as 2.000 unidades. E R$2 vezes 5 horas, vezes as 3.000 unidades. Então, achamos a quantidade de mão de obra por produto. A gente vai colocar aqui total dos custos variáveis, né? Faz a soma. Já dá para calcular a margem de contribuição? Será que sim? Será que não? Ainda não, né? Falta quem? Despesas variáveis. A gente só tem a comissão. Então, R$3 de comissão, vezes a quantidade, 7.500. R$5 de comissão, vezes a quantidade, e R$8 de comissão, vezes 3.000 unidades. Temos, então, as despesas variáveis. Só para ficar bonitinho. Total das despesas variáveis. Feito isso. Professor, aí, pode repetir a parte da comissão ali, por favor? A comissão, como é que foi calculado? Tem o valor por unidade lá no exercício, né? Aqui, ó. Comissão por vendas por unidade. 3, 5 e 8. Basicamente, a gente vai multiplicar o valor dessa comissão, né? R$3 vezes a produção e a venda. Tranquilo? Beleza, professor, obrigada. De nada. Feito isso, a gente pode calcular a margem de contribuição. Então, preço de venda menos total dos custos variáveis menos total das despesas variáveis. 195.000. Ah, não, Marcos. Se você fez por unidade, dá certo também, tá? Agora que eu lembrei aqui, eu que fui pelo caminho do total. Aí a gente vai também encontrar a margem. Professor, Oi. deixa eu só tirar uma dúvida. Aqui Sim. no seu exercício você colocou que, só um exemplo, o do beta, a mão de obra tá R$8.
Isso. Não sei se tá no outro Não, não. exercício, mas o meu tá Cuidado. aqui Ah, O 8 aqui é a quantidade, ó. Horas por tá. unidade. 8 horas. Tá. E o valor Entendi. dessa hora tá aqui embaixo, ó, R$2. Entendi. Então daí a gente multiplica o valor da hora pela quantidade. Então 2 vezes 8 vezes a produção. Tá. Vai dar o valor da mão de obra total. Isso. Entendi. Beleza. Tá bom? Obrigado, professor. De nada. Então, feito isso, a gente acha o unitário. Divide pela quantidade, né? 78, 80, 56. Aí a gente traz o fator limitante. O que é a limitação desse exercício? O que a gente tem em uma quantidade que a gente vai acabar tendo a menos? É a mão de obra, né? De mão de obra. Então a gente vai utilizar os fatores limitantes 6, 8 e 5. Que nada mais é, então, do que a mão de obra por unidade. Então a gente tira aqui do... A gente vai calcular, então, a margem de contribuição por unidade restritiva. 78 divide por 6, 13. Produto beta, 80 dividido por 8. E o produto gama, 56 divide por 5. A gente acha a margem de contribuição por unidade restritiva, ou seja, para cada hora que a gente utilizar na nossa linha de produção. Quanto que a gente tem de margem para cada um desses produtos? Quem vocês priorizariam? Quem? Alfa, beta ou gama? O alfa, O alfa? Por quê? que tem uma maior margem. Isso. Então, se eu utilizar 1 hora de mão de obra, o produto que mais vai me trazer margem de contribuição para cada uma dessa hora é o alfa. Então, obviamente, eu vou priorizar ele, né? Vai que eu não tivesse para produzir hora suficiente para produzir os outros dois. Então, a minha prioridade... Esse vai ser o primeiro. O segundo vai ser o gama. E o terceiro, o beta. Então, a ideia é sempre buscar o produto que tem maior margem de contribuição para cada uma dessa unidade que eu tenho em quantidade insuficiente. E a quantidade que eu vou produzir? Dá 1.875 produtos, se não me engano, do alfa, 1.500 do beta e 2.250 do gama. Então a gente pode, para poder fazer essa escolha, a gente vai ter que saber, ter uma noção de quanto a gente tem para a produção total. Qual que seria o nosso estoque de horas, né? Vamos colocar aqui.
Quanto que eu teria? Num período normal, 6 horas vezes 2.500. Então, para produzir o alfa, 15 mil. Para produzir o beta, então, 8 vezes 2.000. E o gama, 5 horas vezes 3.000. Então, vou precisar precisaria, para atender toda a minha demanda, 46 mil horas. Mas eu tenho somente quanto? 75%, né? Então, tenho 34.500 horas. Meu estoque, então, 34.500 horas. É estranho falar estoque para mão de obra, né? Mas acho que fica mais fácil da gente pensar. Então, sabendo essas produções, conhecendo essa produção, com 34.500 horas, sei que não dá para produzir tudo. Vou ter que escolher. A minha prioridade é o alfa. Consigo produzir 2.500 peças? Vou gastar 15 mil horas. Então, se eu gastar essas 15 mil horas, vai me sobrar quanto? 19.500. Então, eu vou produzir 2.500 peças. Minha segunda prioridade é o produto gama. Tenho ainda disponível 19.500 horas. Para fazer a produção de 3.000 peças, preciso de 15 mil horas. Tenho quantidade suficiente? Então, menos 15 mil. Eu tenho quantidade suficiente. Consigo a produção de 3.000 peças e ainda me sobra 4.500 horas. Para a produção do beta, a gente tem uma demanda de 2.000 peças. Se a gente produzir 2.000 peças, a gente vai levar 16.000 horas. Tenho tempo para produzir isso? Tenho mão de obra suficiente? Já não tenho mais, né? Então, não posso estabelecer uma meta de produção de 2.000. Estabeleço quanto? Vou pegar esse saldo e dividir pela quantidade de horas por unidade. Vou produzir 563 peças. Tranquilo? Professor, não tá certo, mas eu fiz o... Nossa, bolei uma fórmula aqui gigantesca para descobrir Mirabolante. a quantidade de horas reduzidas, né? 25%, quanto eu conseguiria produzir de cada produto com 25% a menos de cada produção. Não, mas a ideia aqui Não, sim, já tá certo. não é picar essa quantidade. É tentar ver quem que me dá mais dinheiro. Então, como o produto alfa dá mais dinheiro, né? Vou colocar aqui até em reais para ficar mais bonitinho. Eu vou produzir o máximo que eu consigo. Justamente porque ele me permite ganhar mais dinheiro. Mas no caso ali a resposta seria só a margem de contribuição, né? Isso. A gente chegaria só até aqui. Mas eu gosto sempre de ir, pelo menos até a priorização da quantidade, porque vocês vão ainda encontrar possíveis questões de concurso. Uhum. Eu até comentei na aula passada, eu vi o CRC cobrando uma única vez essa linha. Quem vocês priorizariam? Vocês teriam que encontrar a margem para definir, né, quem vai ser o mais rentável.
Mas aqui a gente já aproveitou o gancho para trazer essa definição das quantidades. Eu vi a Débora com uma pergunta. Professor, pode explicar DNV? DNV? Isso das horas de produção? Não entendi bem. DNV? De novo, posso explicar? Deixa eu sacanear ela. Então, vamos voltar aqui. Não, tô brincando. Deixar aqui, né? Voltar aqui nessa pseudo figura de estoque de horas, né? Qual que é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Indiferente se fosse mão de obra, se fosse matéria-prima, seria calcular quanto vocês utilizariam para atender toda a demanda. Então, para atender todas as 2.500 peças, gastando as 6 horas, quanto tempo vai levar? Então, faz essa multiplicação. 2.500 vezes 6 horas, preciso de 15.000 horas de trabalho. A mesma coisa eu vou fazer para o produto beta. Então, 2.000 peças vezes 8 horas, vou encontrar uma quantidade de 16.000 peças. E o último, 15.000 peças, 15.000 horas, porque a gente vai multiplicar 3.000 vezes 5 horas, a gente precisa de 15.000 horas. Então, se a gente fosse produzir toda essa demanda, nós levaríamos 46.000 horas de mão de obra para conseguir essa produção. Mas o que aconteceu? A empresa vai ter uma redução de 25% na quantidade de horas. Então, ela não vai conseguir 46.000 horas. Vai conseguir quanto? 75% das 46.000 horas. Então, a gente tem 34.500 horas disponíveis. Então, a gente deixaria aqui nesse pseudo estoque 34.500. Aí a gente vai definindo. O alfa. Tem o tempo suficiente, tem uma mão de obra suficiente para produzir 2.500 peças? Precisaria 15.000 horas. Tenho 34.500. Beleza, dá certo. Então, vou produzir a quantidade máxima. A gente vai para a segunda prioridade, que é qual? Produto gama. Para produzir as 3.000 peças, também preciso de 15.000 horas. Quanto está me sobrando agora? 19.500 horas. Então, dá para produzir tudo? Dá, né? Então, vou produzir as 3.000 peças. Vou consumir mais 15.000 horas. Então, tinha 19.500, consumi 15, sobrou 4.500 horas. Dá para produzir todas as 2.000 peças do beta? Precisaria de 16.000 horas. Não tem como, né? Então, eu vou definir a produção aqui de acordo com a quantidade de horas que eu tenho disponível. Utilizo essa quantidade de horas e divido quanto que eu gasto para cada produto. Então, é justamente fazer a divisão. 4.500 dividido por 8 horas, vou poder produzir 563 peças do beta. Definir tanto minha ordem de prioridade quanto a produção com a máxima rentabilidade possível. O exercício, basicamente, iria até aqui, né? Margem de contribuição por restrição, que era o que ele estava pedindo. Mas a gente foi um pouquinho mais à frente. Dúvidas, perguntas, questões? Fácil, difícil, mais ou menos? Pensei que era mais difícil. Não é difícil, né, gente?
É molezinha, não é nada Também coloca um demais. texto do Enem lá pra gente tirar informação, a gente acha que é um monstro do século. Podia ser pior, podia ser na empresa. É verdade. Professor, eu quebrei a cabeça com esse negócio dessas horas, hein? Mas Eu cheguei nessa mesma margem de contribuição, cheguei aqui na margem de contribuição por restrição. aham. Não foi tão fácil quanto você fez aí, não, viu? Eu tive que pensar, hein? Não, mas não precisa ter nada de elaborado. Você tem a ideia, as fórmulas que eu achei lá com a 25% que eu coloquei em tudo lá, não priorizei, nossa, deu uma fórmula gigantesca. Mas eu conferi na calculadora, estava certo. Não, mas a ideia aqui é simplesmente pensar como se você tivesse um estoque de algo e fosse consumindo de acordo com a sua prioridade. Não é nada de muito elaborado, né? É matemática das mais simples possíveis para a gente aplicar aqui. Ah, e funciona isso? Funciona. A margem de contribuição por restrição, por unidade restritiva, ela realmente consegue trazer essa maximização em termos do melhor mix possível de venda. Claro, né, sem contar aqueles fatores que a gente conversou na aula passada, fatores externos que a gente tem, fatores internos mesmo, mas que não estão relacionados diretamente à produção. Então, a gente tem algumas questões que também devem ser avaliadas. Por exemplo, vai que o produto beta é aquele que chama o cliente para a empresa. Será que eu deixo de produzir tanto assim? Às vezes eu posso acabar não tendo a mesma demanda do produto alfa e gama se eu não vender o beta. Pode acontecer isso? Essas definições mais voltadas para a área de marketing mesmo? Pode. Pode. Então, posso ter algumas alterações aqui visando a manutenção da procura. Mas se eu fizer essa manutenção, pode ter certeza que eu vou diminuir o meu lucro do período. Em relação a essa variação. Essa variação seria a que matematicamente traz o melhor retorno. Então, matematicamente, a gente sabe que nem tudo funciona da maneira matematicamente esperada, né? Existem outros fatores que podem contribuir, mas o cálculo em si seria esse. Tranquilo? Dá para pôr umas duas na prova, assim? E pedir o lucro ainda. Dá? Não. Vamos com calma, né, professor? Não é pra tanto também. O professor se empolga, né? Se empolga. É, fica calmo, professor. Não é assim também. Mas eu acho ele simples, gente. Não é uma coisa muito difícil. Tem coisa que dá para ser pior. Ah, professor, mas você podia fazer assim, ó. Faz verdadeiro ou falso. Faz questão de verdadeiro ou falso, que daí vai ficar mais fácil. Coloca uma dessas só e as outras todas de verdadeiro ou falso. Não, mas aí fica sem graça. Se bem que vocês copiam do mesmo jeito um do outro, então pode ser verdadeiro ou falso, pode Ai, ser. É, professor. Que absurdo. Vou fazer o Não, cálculo. isso é calúnia. Ó, gerou uma revolta, hein? Nunca vi tanta gente participando ao mesmo tempo. Ô, professor, você vai disponibilizar essa planilha pra gente também igual a outra? Vou. Não, então tá Eu só bom, não vou obrigada. corrigir todos hoje, tá? Senão a gente não avança pro curso padrão. Áudio. Tá bom. Mas acho que com essa essência aqui fica fácil para calcular qualquer um. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou colocar lá no AVA para vocês. Mudar só os dados lá em cima da boa, professor? Tem que fazer mais uma coisa. Olha só. Na verdade, se fosse para usar, vocês têm que só tomar cuidado com fórmula, né? Quando eu coloco fórmula assim, ver se vai puxar dos campos certos, essas coisas. Mas o cálculo em si não muda. Vai, digamos,
se eu copiasse a mesma planilha que fosse fazer o próximo exercício, a lógica é igual. Igualzinha. Então não teria muita variação. Mas da prova, eu devia ter separado uns Excel para vocês verem. Vou comentar, tá? Não vou resistir. No ponto de equilíbrio múltiplos produtos, teve uma planilha que foi usada por uma quantidade razoável de alunos, que no último ponto de equilíbrio, no financeiro, inverteram os percentuais do mix. E Sensacional. ninguém se atentou a corrigir isso. Então dava para ver assim que era nítida a cópia. Ai, ai. Seria uma... Eu não usei planilha, então não fui eu. Eu tô livre. Tava sozinho aí, eu tô me sentindo excluído, gente. Mas, Eu só usei cara, planilha naquela outra. Nesse eu não usei planilha, então não foi a minha. eu não vou ficar com neurose de tentar achar os mandantes, não. Não adianta. É só ver o estilo da planilha e já sabe quem é, professor. Ah, mas é verdade, dá para saber. A gente vai vendo, principalmente pelos horários de entrega. É, ver quem entregou primeiro. Dá para saber certinho. Mas não, vocês já estão quase indo embora, né? Deus é mais, né, professor? Falta quanto? Umas 4 semanas, e olha lá. Então, Capaz. Falta mais aí. importante. É, sim. Querendo ou não, quer ver? A gente já tá... Não, mas nós Dia temos prova. 27. Nossa última prova é dia 7/12. Ah, então tem semana que vem, dia 3, dia 10, dia 17, 24 e 1º. 5 semanas. Isso. Então, já estão mais fora da faculdade do que na faculdade, né? Não sabemos se é verdade. É a expectativa, né? Agora deixo aberto a votações. Querem corrigir o 2, o 3, o 4 ou o 5? Todos. Eu sou com a Débora. Não Eu tem como apoio apagar também. esse comentário. É, viu? O senhor deixou pra votação, são 3 votos pra corrigir todos. 4 4 votos. votos. 5 votos pra corrigir todos. É, professor, porque a gente vai ter a prova, daí a gente já aprende tudo, bem aprendido, entendeu? O detalhe é que esse daqui vai ter questão na prova também. Não, isso aí explica na outra aula. Não, daí a gente vai perder esse assunto. E não Mas vai é que deixar entrar na palestra, questão pra gente professor. fazer. A gente vai perder, esse é o mais legal que tem. Pra mim é o Não. mais legal de todo semestre. Nós não vai aprender, não perder nada, o senhor vai explicar, mas na outra aula. Ô, professor, Nada. o coordenador não pediu para segurar o conteúdo novo por conta das palestras? Na verdade, ele esquece muitas coisas que ele devia falar com a gente, mas... Acabou. É que ontem o professor José falou que não ia passar conteúdo novo porque ia ter palestra, um monte de gente ia ter participando, então... Pra ter reclamações, ele não ia passar conteúdo novo. Não, mas eu gosto de reclamação porque eu gosto de quebrar o pau, então... Então, barraqueiro! Mas esse assunto não é difícil, gente. Por isso que eu Não, não professor, vamos vou... corrigir a prova. Por tá isso vendo? eu Você não corrijo os pode ir contra exercícios, que é todos difícil. os Eu outros não vou professores. avançar até o target. O target ele já é um conceito um pouquinho mais elaborado. Mas o curso padrão é que ele é tranquilinho, gente. Quem assistir depois vai conseguir assimilar. Então vamos lá, escolham um. Qual vocês querem? 2, 3, 4, Passa os 5. slides então, professor, daí depois a gente termina de corrigir. Que são, você não vai até o... São 7 slides? Não, dá um pouquinho mais. Mas é que aqui no meio eu vou colocar um cálculo também, né? Porque tem esse Aqui, exercício né? pra gente resolver. Ah, entendi. A aula tem às 10, né, professor? Até os 10? Vambora, por mim. Não, também não é assim, né? Vamos com calma. O pessoal vai querer me matar. E eu dando aula assim, pra mim o tempo passa rápido. Às vezes eu sinto uma vontade de ir até as 10, mas eu lembro que eu combinei até as 9 com vocês. Eu só consegui fazer a questão 1, vou ser sincero. A 1?
Ó, foi a aquele 2, Foi a única que coisa. ela é Nossa, parecida. A única coisa é que ela pede um cálculo de lucro líquido, nada demais. Oxi, tudo demais. A 3, eu acho que ela é a mais, vamos assim, Chato. Encardida. encardida. Encardida porque é difícil? Não, porque tem uma quantidade maior de detalhes, só isso. Né? Não é que ela seja realmente mais difícil. Corrige essa 3 aí, então. A 4 é mega tranquila. A 5 é mega tranquila. Então vamos para a 4. Então a empresa XYZ produz 3 produtos e a empresa apresenta preço de venda para o produto A no valor de 24, produto B 28 e produto C 34. E a demanda mensal é de 5.000 unidades para o produto A, 3.000 para o produto B e 4.000 unidades para o produto C. O mapa produtivo da indústria é esse que está relacionado aqui embaixo. E durante o período, foi levantado que a empresa apresentou os seguintes casos. Então, matéria-prima, traz toda uma relaçãozinha de gastos, né? Alguns a gente utiliza e alguns não. Aqui seria como se fosse 2 alternativas, mas é uma só, tá? Então, para o mês de agosto, devido a uma greve de funcionários, o fornecimento de matéria-prima 1 foi de apenas 22.000 unidades. Qual o melhor mix de produtos para essa empresa? Primeira coisa que a gente tem que encontrar, qual que é mesmo? A restrição? Restrição. Então a gente já tem aqui, né? Restrição vai ser o nosso fornecimento de matéria-prima 1. A gente vai ter uma limitação de 22.000 unidades. Com base nessas informações, a gente passa então para o segundo passo, que é o quê? Vamos trazer algumas informações aqui, né? Produto A, a gente já tem a nosso mapa de produção, trazemos os preços de venda, 24, 28 e 34, 24, 28 e 34. E a demanda, 5.000, 3.000 e 4.000 unidades. Então, com essas informações e com essa pequena relação de gastos, nós podemos encontrar qual o melhor mix de produção. Então, começamos encontrando o preço de venda. Então, a demanda vezes esse preço de venda. Vamos aqui arrastar. Para os 3 produtos, né? Produto A, B e C. Feito o preço de venda, a gente vai partir para o custo variável. O que a gente tem de custo variável? A gente podia olhar toda essa relação, mas é muito mais fácil quando a gente já tem esse mapa produtivo. A gente tem aqui empregado nos produtos são efetivamente os custos variáveis, né? Então, fazendo o cálculo de valores para a matéria-prima 1.
Matéria-prima 1 custa R$ 3,50 por unidade. Utilizamos uma. Então, vai ser uma unidade da matéria-prima vezes R$ 3,50, que é o custo de cada matéria-prima, vezes a demanda. Então, vamos gastar 17.500. A mesma coisa para o produto B, são 3 unidades, né? Vezes R$ 3,50 do custo, vezes 3.000 peças, então 31.500. E 2 unidades vezes 3,50 vezes 4.000 peças. Matéria-prima 2. Quanto está saindo o custo unitário? Então, a gente vem na relação de gastos. Opa. Matéria-prima 2, R$1 por unidade. Então, a gente vai multiplicar pela quantidade utilizada. Então, uma unidade vezes R$1 vezes a quantidade produzida. Produto B também leva uma unidade, custando R$1, a produção de 3.000 peças. E o produto C leva 3 unidades, custando R$1, vezes as 4.000 peças. Então, encontramos quanto foi o gasto por tipo de peça, né? A embalagem. Quanto que custa cada unidade de embalagem? R$1,50. Então, vai ser igual R$1,50 vezes uma unidade vezes a produção. R$1,50 vezes uma unidade vezes a produção. E o último, R$1,50 vezes uma unidade vezes 4.000 de produção. E a nossa último custo direto é a mão de obra direta. Então, mão de obra direta, gastamos R$4 por hora. Então, vai ser R$4 vezes 1 hora vezes 5.000 peças. Então, R$4 por hora vezes 1 hora e meia vezes 3.000 peças. E o último é R$4 por hora vezes 2,50 vezes 4.000 peças. Então, encontramos os valores totais para os custos variáveis. Não dá 4.000? Não sei, vamos ver aqui. R$4, né? Que é o custo da mão de obra direta, vezes 2 horas e meia, vezes 4.000 peças. Então, dá o 40.000. Então, dá um pouquinho a mais. Ah, na matéria-prima 2, aqui, matéria-prima 2, produto C. Vamos ver aqui. Quanto que custa cada unidade? R$1. A gente usa 3 peças. Então, R$1 vezes 3 vezes 4.000 peças. 12.000. 12.000, mãe.
Então, feito isso, nós já encontramos de nada a figura dos custos variáveis. Falta o quê? Despesas. Quem a gente tem de despesa variável nessa relação? Só a comissão, né? Professor, desculpa atrapalhar, mas a mão de obra direta se fez como mesmo ali? A gente pegou o custo, então cada hora de mão de obra, R$4, certo? Certo. Vezes a quantidade, então 1 hora para o A, 1h30 para o B, 2h30 para o C. Então, 4 vezes essa quantidade utilizada, vezes a produção. Então, a primeira mão de obra dá 20 mil, a segunda vai dar 18 mil e a terceira vai dar 40 mil. Deu certo? Deu agora. Beleza, então. Então, nossa comissão, 5% do preço de venda. Então, só pegar esse 120 mil vezes 0,05, 6 mil, 4.200 para o produto B, 6.800 para o produto C. É a nossa única despesa variável, né? Já que a gente já encontrou os valores variáveis, podemos ir para a margem de contribuição. Preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. 64 mil para o produto A, 22.800 para o produto B, 43.200 para o produto C. A margem de contribuição unitária, a gente pega esse total e divide pela nossa produção. Então, a gente sabe que o produto A tem a maior margem, o produto B a menor. Então, já dá para escolher qual produto a gente vai priorizar? Sim. Não. Por que não? Porque a gente tem que encontrar a margem de contribuição por fator restritivo. Quem é o nosso limitante? Matéria-prima 2, né? A matéria-prima arroba, não. Matéria-prima 2. Então, a gente gasta 1 unidade para o produto A, 1 unidade para o produto B e 3 para o produto C. É a nossa margem. Professor, na matéria-prima 1? Boa pergunta, vamos lembrar lá. Isso, matéria-prima 1. Eu só queria ver se vocês estavam atentos. Então é 1, 3 e 2, né? 1, 3 e 2. Então a gente vai dividir a margem de contribuição unitária pelo fator de restrição. Então, produto A, 12,80. Produto B, 2,53. Produto C, 5,40.
Então, nossa prioridade, agora sim a gente pode falar quem que é a prioridade, quem vale mais a pena produzir. Produto A. Então, primeiro, produto A. Segundo, quem vai ser? O C. Produto C. Então, consequentemente, o terceiro, o produto B. Falta o quê? Determinar a produção, né? Então, a produção que a gente vai definir vai ficar com base nessas prioridades. Mas antes disso, a gente vai identificar qual que seria a demanda normal. Então, lá, quando a gente vai pensar no estoque, quanto que a gente precisaria de matéria-prima 1 para o produto A? Vai uma unidade, 5.000 peças. 1 vezes 5.000. Para o produto B, 3 unidades vezes 3.000 peças. Igual. Então, aqui, para o produto C, são 2 unidades vezes 4.000 de demanda. Teríamos 8.000 de produção. Então, a gente necessitaria de 22.000 peças. Tá certo isso? Uhum. E a gente tem quanto? 22.000 peças. Então, nosso estoque, 22.000 peças. Dá para produzir todas as unidades do produto A? Sim. Vou gastar 5.000 peças. Então, 5.000. Coloco aqui menos 5.000. Do produto C, eu tenho saldo 17.000 para produzir as 4.000 peças, então preciso de 8.000 unidades de matéria-prima. Tenho quantidade suficiente? Vai dar para produzir tudo, professor? Ah, demorou para o pessoal falar isso. Dá para produzir tudo. Então, se eu produzir as 8.000, então vai me sobrar 9.000 peças de matéria-prima. E produzindo todas do produto C, eu levaria 9.000. Eu tenho 9.000, então eu produzo. Então dá assim para produzir também as 3.000 peças do produto B. Então teria realmente uma restrição produzir nos 22.000? Não, né? Está na quantidade ideal. Tudo isso para descobrir que você vai conseguir produzir tudo. Não, mas você conseguiu enxergar aqui quem seria o produto mais rentável, quem que é o menos rentável. Então, a gente traz essa definição com base nessa prioridade, né? Tranquilo? Mas a questão não era lucro líquido? O lucro líquido? Não, aqui só fala qual o melhor mix de produção para a empresa. Ah, eu quero encontrar o lucro líquido. Eu refaço basicamente esse cálculo com a produção que eu fizer, que eu defini. Então, por exemplo, se eu falasse que tinha 20.000 peças, então 7.000. 7.000 não dá para produzir tudo. Eu faria o quê? 7.000 dividido por 3. Então, produziria 2.333 peças. Eu utilizaria essas quantidades para refazer esse cálculo.
acho a margem de contribuição, diminuo meus custos e despesas fixas, acho o lucro líquido. Nada de muito complexo também, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Professor, então o mix de produtos é aquilo ali, o primeiro, o segundo e o terceiro? Isso aqui é a definição da prioridade. Definiu a prioridade, você depois vai controlando a produção de acordo com o estoque desse produto que você tem em restrição. Ah, beleza. Beleza? Primeiro você acha um para saber o outro, né? Isso, você só tem condições de definir produção se você souber quem que são as prioridades. E a prioridade você só consegue indicar se você tiver a margem de contribuição por restrição. Então aqui é um passo a passo, meio escadinha mesmo, né? Tem que achar um para ir achando os demais. Dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos, talvez. É possível. Estão imperando o silêncio. Vai. Falta dois. Dois vou deixar para vocês fazerem, né? Senão. Não tem graça, né? É. Brincadeira. Então vamos falar um pouquinho de custo padrão. Custo padrão não é nada de muito difícil, eu ainda fiz uma besteira. Eu esqueci de trazer os valores para um exemplo que eu coloquei aqui, desse enunciado, exercício 1. A gente vai resolver por aquela questão do ENAD, aquela é uma questão do ENAD, tá? Então, custo padrão, o que quando surgiu ele? Surgiu da necessidade de antecipação da informação de custos dos produtos para a tomada de decisão. Será que a gente usa isso na prática? Será que funciona? Antecipação de informações de custos? Sim, não, talvez, é possível. Aonde que a gente costuma encontrar essa figura do custo padrão de maneira bem marcante? Dentro de orçamento. A gente vai definir o orçamento para 2021. Então a gente começa fazendo levantamento de quanto que eu tenho de quantidade esperada. Então, quanto que eu tenho de demanda esperada. Com base nessa demanda, eu vou montar quanto que eu espero como gasto na minha indústria. Então, o estudo de custo padrão surgiu justamente dessa necessidade de antecipação das formas com que a área de produção trabalha. Então, também acabou ganhando importância com a necessidade de se encontrar formas de diminuir desperdício durante o processo de produção. Então, o custo padrão, ele funciona como um guia para comparação com a realidade. Então, quando a gente pega aquelas receitas, a gente viu uma receita de bolo. A receita de bolo vai trazer todas as quantidades de cada ingrediente, né, para que a gente faça o bolo. A única coisa que a gente complementaria seriam valores. E isso a gente definiria qual seria o ideal para utilizar na nossa linha de produção. E ele vai servir para comparação no decorrer dos meses. Será que tudo o que eu gastei está idêntico à receita do bolo? Ah, será que eu não gastei menos? Será que eu não gastei mais? Então eu crio padrões para comparação com a realidade, com o que eu espero que aconteça e o que realmente aconteceu. Então, o significado mais elementar de custo padrão é a meta que a empresa elabora ao fabricar seus produtos, sabendo, entretanto, que a meta anteriormente fixada poderá sofrer alterações
E isso não invalida a prática do custo padrão. Esse cenário hoje em dia está bem comum, né? A gente fixar uma meta e essa meta não poder ser cumprida. Por que será? O que está acontecendo? O que voltou a acontecer no Brasil que está dificultando ter um padrão de meta? O que a gente tinha? A gente nunca deixou de ter, né, na verdade, mas nunca foi algo tão preocupante. E agora ele voltou de uma maneira um pouquinho mais preocupante para o mercado. O Marcos relatou isso na aula passada ainda, com o preço do leite condensado, né? A gente não está tendo inflação? A gente vive um momento de inflação? Sim ou não? Vocês, quando vão no mercado, não vivemos? Tipo, depende. Depende? Depende. Tipo assim, os produtos do mercado tá muito caro, mas falando em fator de correção, já tá tendo deflação. Depende do item que a gente está analisando. Sim, depende de muitos fatores, na real, né, professor? O Marcos já não acha isso. O que Não, aconteceu com o leite condensado, Marcos? É um absurdo. Tipo, os preços muito caros. Então, Conhece um dependendo. pacote de arroz? Você tá Na verdade, o que está ocorrendo é uma pressão inflacionária, né? Isso. Isso facilita para fazer projeção? Com certeza não. Com certeza não, exatamente. Que a gente espera pagar 10, amanhã vai estar custando 11, 12. E o pior, né? Nosso cenário não está facilitando para projetar a inflação. Então, a inflação em si, ela não é o problema para a gente adotar custo padrão. O problema é quando a gente não tem padrão esperado. E é o que está acontecendo com o preço, né? A gente não está tendo um padrão muito... uma expectativa muito clara para definição de preço. Mas mesmo tendo essas variações, o custo meta ele pode ser adotado. Não vai sair da maneira ideal, mas já é um padrão para verificar se a linha de produção está boa ou não está muito boa. E o grande objetivo do custo padrão é o de fixar uma base comparativa entre o que ocorreu e o que deveria ter ocorrido, independente do método de custeio que a empresa utiliza. Então, o custo padrão é um método de custeio? Não. Ele é um método de comparação entre realidade e a previsão. Previsão e realidade, né? Mas, para a gente fazer esse método, a gente vai ter que fazer uma adoção de um método de custeio para conseguir fazer as projeções. Então, a gente pode adotar custeio por absorção, custeio variável, né, o custeio direto, pode ficar à vontade para fazer essa escolha. Então, o Padovese indica pelo menos 3 motivos para a utilização do custo padrão. Determinar o que o custo deve ser. Então, o custo correto. Então, a gente está lá na nossa linha de produção para fabricar... O que a gente vai fabricar? Continuando no exemplo do bolo. Então, o custo padrão seria a determinação do processo mais coerente possível para fabricar um bolo. Seja em material e forma de produção, quanto valores. Então, a gente define o que seria o ideal para produzir algo. Então, ele também é utilizado para definição de responsabilidade e obtenção de comprometimento dos responsáveis por cada atividade. Então, a gente padroniza a atividade, a gente determina responsáveis para o acompanhamento dessas atividades. Então, o custo padrão serve também para verificar a correta, vamos falar assim, utilização das responsabilidades. As pessoas estão cuidando dos seus processos?
e avaliação de desempenho e eficácia operacional. Então, conhecendo o que deveria acontecer, eu consigo avaliar o desempenho tanto de pessoas quanto de áreas, de acordo com o que aconteceu. Então, se a pessoa ou a área está sendo mais eficiente ou se ela está sendo ineficiente. Então, ela ajuda nesses padrões. E a gente se pauta basicamente em 3 fórmulas para fazer a variação. Primeiro, variação de materiais. A gente vai tratar 3 nomes: variação de quantidade, variação de preço e variação mista. Variação de quantidade. Como é calculado? Diferença da quantidade vezes o preço padrão. A gente já vai pensar em exemplos. Segundo, variação de preço. Diferença de preço vezes a quantidade padrão. E o último, a variação mista, que é a diferença de quantidade menos vezes a diferença de preço. Aí a gente encontra a variação mista falando dos materiais. Como é que isso se comportaria na prática? Então, pegando o nosso exemplo. Então, a gente tem aqui, vamos supor que esse seja o ideal esperado para a nossa produção. Uma unidade. E aqui, nesses valores, a gente tenha como padrão de preço esperado. A gente vai poder calcular esses fatores com base no padrão e no que realmente aconteceu. Então, a gente vai supor nessa primeira variação variação de quantidade. Então, nessa variação de quantidade, a gente levanta aqui o padrão era de quanto? Uma unidade da matéria-prima 1. A gente vai trabalhar em matéria-prima 1. E o preço padrão era de quanto? Quanto que a gente estava esperando? R$ 3,50 por unidade, né? Isso. Então, esse produto vai me custar R$ 3,50. A gente esperava durante o nosso exercício, então, que a gente tivesse esses valores como padrão. Mas o meu realizado, vamos supor que a gente gastou 1,25 e o preço ficou em 2,50. Como que a gente calcula, então, essa variação de quantidade? Então, é a diferença de quantidade vezes o preço padrão. Então, eu vou fazer o quê? A quantidade realizada menos a quantidade padrão. Essa variação eu vou multiplicar pelo preço padrão. Então, 3,50. R$ 0,87 centavos. O que será que indica esse 0,87? A gente está gastando mais do que esperava ou está gastando a menos? E agora? A gente gastou mais ou gastou menos do que esperado? Cri.
A gente gastou 0,25 a mais, falando em quantidade. Vamos supor que isso aqui fosse quilos, 250 gramas a mais. A gente teve uma variação negativa de 0,87 centavos. É bom gastar mais? Não, né? A outra possibilidade é falar da variação de preço. Então, tomando por base essa variação. Variação de preço. Como que eu faria? Quantidade padrão vezes a variação do preço. Então, preço realizado menos preço padrão. E multiplico os dois. Se for feita análise de preço, menos R$1. Isso é bom para a empresa? Sim, não, talvez. Foi todo mundo fazer os outros 3 exercícios para entregar? Professor, eu tô fazendo janta. Olha só que Professora, você tinha que deixar para entregar na outra semana, professor, para a gente poder, agora que a gente aprendeu, a gente faz e te envia, entendeu? Mas é rapidinho, agora que vocês pegaram o jeito. Não, professor, você tá ruim hoje, em Deus me livre. E eu Você não era assim. Sempre foi assim. Estamos pensando aqui nessa variação de preço. Quando a gente trata só a variação de preço nesse exemplo, a gente está tendo um ganho. Então, nossa variação está sendo favorável. Então, a variação positiva ou favorável de R$1. Então, no preço a gente está ganhando, a gente está sendo ineficiente na quantidade. Agora, e se eu misturar os dois, preço e quantidade, será que um está compensando o outro ou será que eu estou ainda perdendo dinheiro? Aí eu faço essa última variação, variação mista. Diferença de quantidade vezes a diferença de preço. Diferença de quantidade. Quantidade realizada menos quantidade padrão. E por último, preço. Preço realizado menos preço padrão. Multiplicando os dois, 0,25. Essa realização, será que está sendo benéfica ou ruim para a empresa? Por mais que a gente esteja consumindo mais aqui, como a variação de preço está um pouco... A variação é um pouco maior entre o preço realizado e o orçado, a gente está tendo uma variação positiva. De 0,25. Positivo ou favorável de 0,25. Então a gente faz essas 3 possíveis análises. Claro que a mais importante é a terceira, que é a variação mista, onde a gente trata a proporção tanto da quantidade quanto da variação de preço, para poder indicar se a produção foi mais eficiente ou menos eficiente do que o esperado. A mesma coisa a gente calcula para as variações de mão de obra, a única coisa que a gente chama de eficiência pela quantidade de trabalho, de taxa pelo valor pago para a mão de obra, e a mista, que é a unificação das duas. Tranquilo? Então, o que esse gráfico ajuda a expressar, né?
quando a gente tiver a variação real maior do que a variação padrão, a gente vai estar tendo aqui esse possível desperdício, né? Mesma coisa aqui na quantidade, unificando eles, a gente consegue ver a possível perda quando o real for maior que o padrão. Se inverter, né? Se o padrão for menor do que o real, a gente vai acabar apresentando um possível ganho. Aí esse enunciado eu esqueci de trazer para a aula. Ficaria esse exercício. Mas eu já percebi que vocês estão mais resolvendo a atividade do que prestando atenção no que eu estou falando. O que eu farei? Vou deixar vocês terminarem o exercício. Corrige mais uma. Hã? Achei que você ia corrigir mais um. Não, aí já é também entregado uma beijada, né? Não, imagina. Deixar vocês trabalhar um pouco. Próxima aula a gente vem corrigindo esse exercício, falando um pouquinho sobre vantagem e desvantagem, e daí a gente passa para o target costing, que eu acho que é o assunto mais bacaninha que a gente tem nesse semestre. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Sim, não, talvez é possível. Pelo menos falem que não tem dúvida, que daí vocês podem ir pro exercício, gente. Assim, não que não tenha dúvida, né, professor? Na hora que a gente for fazer o exercício vai surgir, mas por enquanto tá. Eu ia colocar um exercício de custo padrão hoje. Vou poupar vocês desse trabalho, tá? Vou ser bonzinho com vocês, já que vocês estão falando que eu sou ruim. Vou poupar vocês. Daí então vocês só têm o de hoje para entregar. Aí na próxima aula a gente volta a retomar essa figura do custo padrão. Beleza? Beleza, professor. Mais alguma coisa, gente? Não vai mesmo deixar para entregar na próxima aula. Corrige exercício 10 mais, professor. Falta 3 exercícios para vocês terminar só. Exatamente. E o 4 e o 5 são muito facinho de fazer. Duvido, professor. Duvido você resolver. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou colocar a planilha lá para vocês. Pelo menos vocês já têm a base. Faz um. Vocês estão muito mal acostumados, gente. Ô, professor, eu me esforço, viu? Eu tento pra caramba, mano. Nos tempos que eu tenho. Ó, eu tenho 2 empregos, faço faculdade, faço minha construção, ajudo minha mulher com a empresa. Ainda, ó, tô fazendo janta com meu sobrinho, ainda consigo fazer exercício ainda, cara. Não, tá bom. Nossa, professor, depois dessa eu deixava para entregar na próxima aula, hein? Olha que dó. Meu Deus. Durmo 4 horas por dia. Ah, meu Deus, João Matheus! Olha aí, professor, ó, tá tendo que cuidar do sobrinho ainda, coitado, professor, meu Deus. Eu mato o sobrinho ainda no meio da aula. Então, Marcos, cuidado, tá gravado. Se você for assassinar, é seu sobrinho? Acho que ele saiu correndo atrás. Pois é, professor, tá vendo? Ó, meu Deus. Tadinho, se engasgou com um pedaço de carne que eu tava dando janta pra ele. Desculpa, gente. Tá? Desculpa, eu deixei o microfone ligado. A gente já tava achando que você estava matando o seu sobrinho. Eu tava falando, cuidado, tá gravado, Marcos. Tenta não fazer muito barulho, que senão tem prova, tá? Ah, tadinho. Se engasgou com um pedaço de carne. Desculpa, gente. Foi mal. Não, esquenta a cabeça, não. Acontece, gente. A gente tá vivendo nesse mundo do digital, dos microfones abertos. Então a gente vê do ministro aparecendo de cueca, né? Então... Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda bem, né? Deus do céu. Para acessar aquele outro material complementar que tem ali, eu preciso fazer alguma coisa? Porque eu tentei acessar e não consegui. Foi para uma inscrição, um negócio lá que eu não entendi. Na verdade, aquele material complementar são os livros. E aquele é o link da biblioteca virtual.
Ah, entendi. Porque da última vez o professor, eu acho que na 9ª semana, alguma coisa assim, na revisão da prova, o professor tinha deixado, acho que uma planilha, eu não conseguia achar a planilha de... Todas as planilhas eu tô colocando junto com o material da aula. Ah, entendi. Então lá Eu vou dar naquela mais uma ordem olhada. que tem, é o primeiro link que tem, né, material... Nem lembro com que nome que tá. Ah, eu vou dar uma olhada lá, então. Todas as planilhas eu tô colocando lá. No material complementar, eu só tô colocando o caminho dos livros. Na verdade, o principal livro que a gente tá usando é o do Eliseu Martins. Ah, então fica ali no... Deixa eu ver aqui. Revisão para avaliação bimestral, digamos, tipo na 9ª semana. Isso, na 9ª semana foi esse link porque era revisão, tinha um caminhozinho diferente. Então, mas aí eu fui procurar lá, que o professor tinha deixado a planilha, né? Não tava, pelo menos ali só tinha o PDF. Que estranho. Eu tô salvando lá, né? Eu vou dar uma olhada, qualquer coisa que eu não conseguir, eu aviso o professor. Então. Tá bom. Daí também eu posso passar por e-mail. Ah, então beleza, professor. Tenho elas guardadinhas aqui. Ah, então Beleza, tá bom, então, obrigada. De nada, imagina. Posso deixar vocês terminarem os exercícios? Por favor, professor. Então tá. Então, Professor, oi. perguntar só um negócio, mas não é dos exercícios. Ah, não, já Não. usei os exercícios também. Esse bimestre só vai ter exercício de resolver? De Como resolver assim, igual cara? esse daí que você me tá passando? Que todo exercício a gente tem que resolver ele. Não. Essa foi boa, é. Eu tô colocando... Conta. Isso, basicamente a gente vai ter mais esses de conta. Então tá. Porque eu vi que... Ah, tá louco isso aí, professor. É, professor, sacanagem, professor. Quando eu dou muita teoria, vocês reclamam. Eu não. Vamos voltar pra teoria, então. Perguntar outra coisa. Lá do TCC a gente tem que enviar o slide para você? Não. Não O precisa? que eu preciso? Eu preciso só do artigo. O artigo? Se alguém quiser... Ah, professor, dá uma olhada no slide, me passa que eu olho. Tá. Mas a obrigatoriedade de entrega é só o artigo. Ah, entendi. Então, supondo, vou deixar para fazer depois do dia 3 os slides. Não tem problema. Tá. Dá para fazer. Ô, professor, Então tá bom, vocês vão obrigada. estar tão terríveis assim, porque, nossa, meu querido orientador tá fazendo um terrorismo, assim, sabe? Parece que vai ser a Segunda Guerra Mundial a apresentação. Vai ser tão, assim, como eu vou dizer, vocês vão cobrar tanto, assim, tanta coisa, que vai ser capaz a gente não passar no TCC, na apresentação. Aí vem um detalhe complicado. Falar em não passar vai depender muito do que vocês fizeram, né? O que mais pesa na avaliação é o trabalho escrito. Né? Ah, sim. Não, isso sim, mas, por exemplo, assim, vocês vão ficar questionando tanto, assim, na hora da apresentação? Isso varia muito de quem estiver na banca, tá, gente? Isso é uma coisa delicada da gente falar, por quê? Tem professor que simplesmente não pergunta nada. Só que às vezes ele fica ou os alunos ficam com um sentimento pior desse professor porque ele vai apontando o que precisa melhorar no trabalho. Então pode ser que ele não pergunte nada, ele só vá apontando, melhora aqui, melhora ali, faz isso, faz aquilo. Sempre essas melhorias, esses apontamentos, né, não é para menosprezar o trabalho do aluno, não é por isso, é sempre visando um espaço para melhorar ainda mais o trabalho. Caso vocês caiam com um professor assim, não se preocupem que não é crítica destrutiva para o trabalho, tá? A ideia é fazer crítica construtiva, para melhorar realmente o trabalho. Mas a apresentação, quem vai participar não vai ser você, a Núbia, o Marcelo e o Joel, isso? Não, como é que vai funcionar? Vai ser 3 salas, vamos falar assim, né? Onde vai ter basicamente os professores orientadores em cada uma. Então eu tenho uma sala
onde vai estar eu e mais um professor para avaliar os trabalhos que eu orientei. Vai ter uma sala com o professor Marcelo e mais um outro professor para avaliar as orientações dele. E a mesma coisa da Núbia. Então não vai ser os 3. Ah, eu entendi. Eu pensei que, por exemplo, vocês avaliariam, os 3 avaliariam os trabalhos, as apresentações. Não. Vai ser o orientador e mais um professor convidado. E o orientador que vai convidar ou vai ser escolhido, sei lá? Isso ainda ficou para o Joel ver. Entendi. Porque convidar nem sempre é tão fácil assim, né? Porque a pessoa muitas vezes não quer participar, ou tem Tá compromisso no dia. cansada, né? Às vezes quer aproveitar para descansar também. Não? Acontece. Entendi. Então, por exemplo, assim, o Marcelo que me orientou, daí ele que corrige o trabalho escrito e a apresentação, ele que vai dar, tipo, a nota mais um professor, então, no caso. Isso. Entendi. Mas o outro professor, ele vai avaliar o escrito de vocês também, tá? Eles vão receber o material para poder avaliar. Entendi. Daí, para passar, tem que tirar, no mínimo, 70. Entendi. Então, tá bom, professor. Obrigado. Mas eu acho, assim, para vocês não se preocuparem tanto. Não é um bicho de 7 cabeças apresentar. É que você conhece o professor Marcelo? Meu Deus do céu. Mas nesse momento, a participação dos orientadores é bem pequena. Porque pensa uma banca, o próprio, a não ser que a pessoa tenha, vamos falar assim, chutado o balde, feito muito mal feito, aí o orientador às vezes dá umas chineladas também, vamos falar assim. Não, mas acho que é difícil, no geral, o trabalho... No geral, todo mundo vai. Se o aluno seguiu bonitinho, tentou fazer de acordo com o que o professor foi orientando, ele não vai fazer nem pergunta, nem crítica, porque ali está o nome dele também, né? Ele que orientou, né? Não tem como... então, eu pensei que ia ser outro professor para orientar, porque eu pensei, por exemplo, assim, como ele me orientou, não tem como ele questionar o que ele, né? Eu pensei, por isso que eu pensei, né, que fosse ser os 3 para... Não. É um entendi. só. Então já começa a diminuir um pouquinho o peso nas costas, né? Já dá aquele alívio. Eu morro de vergonha de apresentar, já tô aqui ensaiando. Mas é a maioria, gente. A maioria de vocês tem esse sentimento, né? Puxa, tem que apresentar, nossa, que coisa horrível. Mas já melhora por ser online, né? Já dá uma... Mas mesmo assim eu acho que vocês vão se surpreender na hora de apresentar, porque é algo que vocês fizeram, então é algo que vocês vão querer falar, querer explicar o que aconteceu. E 15 minutos não é muito tempo. Parece ser uma eternidade para falar, né? Isso, parece ser uma eternidade, mas vocês vão ver que, puxa, podia ser um pouquinho mais. Tomara, professor. Vou ficar firme nessa sua fala. Mas então tá, professor, muito obrigado, viu? Nada, gente. Mais alguém? Perguntas? Professor, socorre nós na questão 2 lá, por favor. Na 2? A 2 é igual a 1. Não é, não. É sim. O que tem de diferente na 2? Falta informações lá. Não falta nada, gente. Eu sei que não falta nada, mas eu travei para ir na margem de contribuição unitária. Eu não consigo sair dali. Não sei mais o que tem que fazer. Fez a restrição? Então, não achei. Vou quebrar o galho de vocês. É o melhor professor, né? A gente já falou isso, professor, né? Não vou fazer com vocês. Vou só mostrar. Que isso? Esse é o resultado do exercício 2. Aqui eu fiz unitário, tá? Então, você pode copiar e mandar pro senhor? Pode copiar e mandar pro senhor? Pode copiar. Então aqui, o que eu fiz por primeira? Basicamente, utilizando toda a quantidade esperada, faz o cálculo do lucro líquido.
Então, se o fornecedor entregasse 100% da borracha, a gente conseguiria produzir as 800 bola A, 500 bola B, as 1.000 unidades da C, vezes o preço de venda, né? Aqui eu fiz a margem de contribuição unitária, multipliquei pelo total, a gente vai achar a margem de contribuição total de 9.400. Menos os custos fixos, essa empresa, mesmo vendendo tudo, vai ficar no prejuízo, né? Olha que bacana. Então, essa empresa não adianta nem muito pensar na restrição, porque no cenário normal ela já é deficitária. Mas, para ajudar, a gente não tem a borracha suficiente. Então, a gente faz o mesmo cálculo, encontra a margem de contribuição unitária. Verifica qual que é a restrição. A restrição é a quantidade de borracha, não é? Então, a gente tem lá. As 3 bolas são 200 gramas de borracha, blá, blá, blá. E o mix de venda e o lucro máximo, considerando que o fornecedor consegue entregar apenas 700 quilos de borracha. Então, a restrição é a quantidade de borracha. Faço a divisão, né? 5,50 dividido por 200. Então, a bola A me dá uma margem de contribuição de 0,3 centavos, arredondando. O produto B dá meio centavo por quilo de borracha, por grama de borracha, né? Putz, eu apaguei tudo achando que esses 3 centavos estavam errados. Eu falei, porque é pequenininha, né? Eu vou começar o exercício. É um valor muito estranho, porque eu não estou encontrando erro e eu fiquei com esses 3 centavos, esse meio centavo. Eu falei, não está errado, cara. Não, mas tá certo. É muito pouco e eu, nossa, como eu sou burro, por que eu apaguei tudo isso aqui? Não, é que a gente vê um número fora do padrão, a gente tende a achar que tá errado, né? Vamos fazer aqui. Então, com esses valores, a gente consegue identificar quem é o mais rentável. A bola A? Bola A. Vou priorizar ela. Certo? Quem é o segundo mais rentável? 1 centavo. A bola C. C? É aquela da 0,01. Ah, tá. A bola B é a menos rentável, porque dá 0,05. Então aqui ela dá 1 centavo. Aqui dá meio centavo de margem por grama de borracha. Né? Muito pouquinho. Então a gente trabalha ele como a terceira prioridade na nossa produção. Então a B é a terceira, a C é a segunda. Tá. Isso. Considerando, então, essa produção, essa prioridade, a gente vai, primeiro, identifica quanto de borracha que vocês precisariam. Então, a quantidade de bolas vezes a quantidade de borracha. A bola A, eu preciso de 160 mil gramas, ou 160 quilos, de borracha. A bola B, preciso de 200 quilos de borracha, 200 mil gramas, né? E a bola C, 350 mil gramas, ou 350 quilos. Então, se eu for produzir a demanda que o mercado aceita, vou precisar, então, somos 710 quilos de borracha. O exercício diz que a gente tem quanto disponível? Pelo amor de Deus. Pensa na empresa ruim. Hã? Só tem 700 gramas, só tem 700 quilos? 700 quilos de borracha. A gente precisaria de 710. Faltou 10 quilinhos de borracha. Coisa pouca. Então, a gente vai definir a nossa produção de acordo com esse estoque que a gente tem disponível. Então, a gente vai priorizar o A. São 800 bolas. Vou precisar de 160 quilos de borracha. Tenho esse estoque?
Tenho, né? Então, produzo todas as 800 peças. Então, vou diminuir 160 quilos. Ainda me resta 540. Vou para a minha segunda prioridade, a bola C. O mercado aceita 1.000 bolas, 350 quilos. Posso produzir as 1.000? Sim. Sim. Tenho 540 quilos. Se eu consumir esses 350, ainda me sobra 190. Então, vou fazer a produção de 1.000 peças. Aí, o produto B, eu precisaria de 200 quilos de borracha para produzir as 500 bolas. Tenho 200 quilos? Não. Não tenho, né? E agora? Pega os A gente vai 190 pegar e divide pela demanda? 190, divido pela restrição. Então, eu ficaria Pela aqui. restrição. 190 mil gramas, dividido pela quantidade que eu uso em cada bola. Vou produzir 475 bolas. Entendi. Eu não perdi ali na restrição. Tinha perdido na restrição. Aí, para conseguir encontrar o lucro, pega a margem de contribuição unitária, multiplica pela produção. Então, 550 vezes 800. Então, a gente vai conseguir ter uma margem de 4.400. 950 para a bola B e 4.000 para a bola C. Então, o total de margem de contribuição que a gente vai conseguir, 9.350. Para pagar quanto? A gente verifica custo de despesa fixa. Então, para pagar 25.000. Então, o meu menor prejuízo com essa restrição vai ficar em 15.650. Peraí, volta lá, porque eu me perdi. Ó, a gente encontrou a margem de contribuição dos 3 produtos, né? Que é a soma. E a gente vai diminuir aqui o custo de despesa fixa. Então, a gente tem 9.350 para pagar 25. O lucro líquido que você quer ali é o da restrição, não é o primeiro lá. Pede os dois. Aqui tem o lucro líquido, considerando 100%, que na verdade o lucro nada mais é do que esse prejuízo, né? De 15.600. Pode ver que aqui a produção que eu utilizei foi de 800, 500 e 1.000, que era a demanda. E o item B seria esse prejuízo, porque a nossa demanda não vai conseguir ser atendida. A gente teve que reduzir as bolas B. Então, com esse mix, a gente conseguiu deixar o prejuízo só em R$50 a mais do que era produzindo tudo. Tem saída para essa empresa? Acho que tem. Tem. Ele precisaria rever ou o preço, se o mercado aceitar, ou diminuir custo, se o meu produto permitir isso, né? De repente eu estou fazendo uma camada muito grossa a borracha. Dou um jeito de produzir com a bola um pouquinho mais fininha. Vou diminuir um pouco a qualidade? Vou. Mas é uma possível alternativa. Ou diminuir as despesas variáveis, né? De repente estou pagando muita comissão para esse produto. Então eu revejo tanto a estrutura de custo quanto a formatação de preço de venda. E também, na medida do possível, eu tento aumentar a minha participação no mercado. Então dá para salvar. Não é um processo fácil.
Mas dá para salvar. Tranquilo? Professor, a resposta da A, então, ficou em 9.400? É isso? Não. Fica aqui. 15.600 negativo. Professor, tua tela não tá sendo compartilhada. Nossa, que notícia minha. Como vocês me falaram isso antes? Eu falando. Eu tava prestando atenção no exercício, desculpa, senhor. Não, o problema é que eu tava apontando para minha tabela aqui. Então, a primeira parte do exercício é aqui, ó. Agora vocês estão vendo, né? Isso. Então, é aqui. Então, a gente acha o lucro, né? Contra a margem de contribuição. Vai lá encontrar 9.400. Diminui o custo fixo. Então, a empresa vai ter um prejuízo de 15.600. E eu falando, feliz da vida, achando que vocês estavam vendo. Ai, gente, esse negócio aí. Viu, Marcos? Não é só você que comete gafe. O professor também faz besteira. Aí, do produto B, a gente faz mesmo cálculo de margem de contribuição, né? Divide pela restrição, a gente vai dar aquelas margens com valor bem baixinho. Vai definir a prioridade. Aí, quando eu falei da produção, tá aqui, né? Quanto que a gente gastaria para fazer toda a produção e o estoque. Então, a gente tem 700 quilos, mas não consegue produzir tudo. Então, a gente vai definindo as prioridades, né? 800. Diga, Marcos. Ali na margem de contribuição dividido pela restrição, era sempre, eu tenho que colocar em primeiro a margem de contribuição lá, independente de quanto deu. Isso? Dividir pela minha restrição. No caso ali é o valor total da quantidade produzida. Certo? Não, pela quantidade por bola, digamos assim. Quanto que eu gasto para produzir uma bola? 200 gramas. 400 gramas para a bola B. 350 gramas para a bola C. Então aqui, por isso que dá baixinho, porque eu tenho uma margem para cada grama de borracha que eu vou utilizar. Fica pouquinho, né? Fica bem pouco. Mas é justamente pelo volume que eu estou utilizando. Eu podia colocar uma métrica diferente aqui? Podia fazer isso, né? 0,2, 0,4 e 0,35. O que eu fiz? Qual a diferença? Transformei em quilo. Ficaria um valor de margem de contribuição mais coerente, né? Mais aceitável para o padrão de pensamento que a gente tem. Só que daí eu teria que mudar a unidade de medida, aqui dar um pouquinho de trabalho que pode facilitar a gente se perder no exercício, né? Então, feito essa produção, multiplica essa produção pela margem de contribuição. Então, 4.400 para a bola A, 950 para B e 4.000 para a bola C. Margem de contribuição total, 9.350, menos 25.000. A empresa com esse mix vai ficar com prejuízo de 15.650. Agora eu entendi. A mais perdida, agora eu entendi. Vendo fica mais fácil, né? Obrigada, professor. Ainda bem que você avisou, porque eu estava falando, apontando aqui, olhando para a planilha. Eu acho que você estava vendo a planilha bem viajada na maionese, né? Mas tudo bem, acontece. Aí chega na idade a gente faz essas besteiras, né? Beleza, gente? Beleza, professor, muito obrigado. O senhor está liberado, tá? Tô liberado? Então tá. Vou ser bonzinho com vocês. Vai. Deixa eu copiar
Eu vou copiar para a planilha que a gente estava usando. Deixar as 3 aqui para vocês. Ó, que bonitinho. E vou colocar lá no Ava agora. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. Então nos vemos terça-feira que vem, dia 3. Até dia 3, então. Agora dá para interromper o compartilhamento. Bom feriado, Então, senhor. Bom descanso. bom descanso para vocês, bom fim de semana de trabalho e bom feriado. Dá até uma semana de trabalho praticamente, né?